nós chegamos ao final da Epístola de Colossenses. E vocês perceberam que o texto traz muitos nomes. E por que Paulo está citando esses nomes? Quem são essas pessoas que estão sendo citadas aqui? Por que Paulo está falando sobre elas? Paulo acabou de escrever uma carta. E como você fecharia uma carta para uma igreja que sequer você conhece essas pessoas pessoalmente? Paulo não quer que os assuntos que ele falou, que ele tratou na epístola, fiquem soltos. Paulo está costurando agora nessas últimas palavras os assuntos que ele trouxe na epístola. É como que uma linha. Só que uma linha por si só, ela facilmente se arrebenta. Agora você já percebeu que quando uma linha é usada na costura e os pontos são bem dados, a costura é capaz de resistir grande pressão. Então Paulo aqui, ele está costurando as suas palavras, costurando as últimas informações a respeito da Epístola de Colossenses. Paulo é um homem com uma identidade transformada. Paulo é um homem com uma identidade iluminada. E eu diria isso apoiado na própria maneira como ele fala a respeito do Evangelho e da obra de Cristo sobre a sua própria vida. Se você olhar, por exemplo, em Efésios, capítulo de número 5, no verso de número 14, e nós sabemos que Efésios é uma carta irmã de Colossenses, Paulo diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, Paulo entende que uma vez em Cristo, ele está debaixo da luz do Salvador. A vida de Paulo é a vida de um homem iluminado. Contudo, precisamos entender que Paulo está escrevendo a Epístola de Colossenses, bem como a Epístola de Efésios, de uma prisão. Então pense, os colossenses estão olhando para Paulo em algemas, preso, encarcerado. Só que ele não quer que a igreja de Colossos o vejam como se ele estivesse desanimado. Paulo não quer que a igreja de Colossos, os colossenses, viessem a se sentir de modo algum desanimados. Ele quer que os colossenses tenham um entendimento a respeito daquela estação de Paulo. E é um desafio. Imagine você receber a carta de Paulo, onde ele está dizendo: eu estou algemado, eu estou preso. O tom de uma fala como essa talvez possa parecer desanimador, mas Paulo não quer que os colossenses pensem dessa maneira. Por quê? Porque ele entende que ele está preso por causa do Evangelho. Talvez alguém diria: então piorou ainda mais, Zeca. Ele está preso por causa do Evangelho que ele está proclamando. Contudo, nós já vimos na Epístola de Colossenses que a proclamação do Evangelho não é a proclamação do Evangelho de Paulo. Paulo não tem um Evangelho por si só. O Evangelho é de Jesus Cristo. A palavra é de Jesus Cristo. Então, quando Paulo proclama o Evangelho, ele entende que essa proclamação é, antes de qualquer coisa, a missão do próprio Cristo, a missão do Messias. Nós vimos citações como Isaías 61, quando o profeta diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele está falando do ungido do Senhor. É uma profecia messiânica que está apontando para Jesus. E ele diz: e ele me ungiu para proclamar as boas novas aos quebrantados. É um evangelho, o evangelho do reino, o evangelho de Cristo. Paulo é um proclamador do evangelho de Cristo. Então a proclamação desse evangelho traz libertação aos cativos. A proclamação desse evangelho destrói algemas, desfaz grilhões. Mas precisamos entender que a proclamação desse evangelho também produzirá no mundo espiritual um tipo de tensão, porque sempre existirá a resistência do império das trevas. Por vezes nós recebemos uma palavra e nós guardamos essa palavra, mas precisamos estar conscientes de que receber essa palavra e se mover nessa palavra no mundo espiritual também produzirá uma resistência no império das trevas. O inferno não quer que você avance. Então a proclamação do evangelho produz esse tipo de resistência no mundo espiritual. Mas nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas existirá tensão que por vezes
será manifesto em aflições, algemas, cadeias, prisões. Paulo está preso, mas ele entende que os seus sofrimentos completam do que resta das aflições de Cristo. E nós já falamos sobre isso aqui, que quando dizemos que as aflições são de Cristo, é porque a proclamação desse evangelho produz tensões, produz essa oposição em relação às trevas. E existirão retaliações, mas Paulo se alegra pelo privilégio de carregar o evangelho de Cristo, entendendo que essas aflições completam as aflições de Cristo. Em que sentido? Quando nós somos perseguidos como igreja, quando nós somos perseguidos por amar a Jesus, te garanto, não é a você que perseguem, é ao próprio Cristo. O próprio Saulo experimentou isso. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Saulo estava perseguindo a igreja. Mas quando perseguem o corpo de Cristo, perseguem o próprio Cristo. Então, essas aflições fazem parte de um resultado, como a resistência produzida pelo império das trevas. Mas Paulo diz, se alegre, porque eu me regozijo, porque eu vejo o evangelho avançando, eu vejo a palavra prosperando. E naquele momento, em meio às cadeias, Paulo se vê como um verdadeiro servo de Jesus, entendendo que a breve, leve e momentânea tribulação sequer pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Então Paulo quer que os seus leitores não se sintam desanimados. Então olhar para o apóstolo preso não pode produzir em nós esse desânimo, mas precisamos das lentes dos céus para entender o que está no coração de Paulo. Paulo é um pastor. Paulo está preocupado com a igreja de Colossos. São versículos que trazem esse encorajamento, onde ele vai costurar essas últimas palavras, produzindo fé, encorajamento, paz a cada um dos seus leitores. Como Paulo vai fazer isso? Paulo não vai poder ir a Colossos nesse momento. Paulo está preso, mas ele quer encorajar a igreja de Colossos. Então o que ele faz? Ele escolhe 2 pessoas para levarem esse encorajamento e o transporte da própria epístola até Colossos. Paulo não escolheria qualquer um. Paulo vai escolher alguém de confiança. Paulo vai escolher pessoas que carregam o evangelho, pessoas que manifestam esse evangelho, ministros fiéis, pessoas de extrema confiança, porque essa carta não poderia se perder. E nós vemos, irmão, que o Espírito de fato direcionou Paulo. E o primeiro a ser mencionado é Tíquico. Quantos já ouviram falar de Tíquico? Mas quem é Tíquico? Tíquico é um companheiro de Paulo de longas datas. Desde a 3ª viagem missionária, Tíquico já acompanhava Paulo. Então veja que serão nomes aqui que, num primeiro momento, podem parecer desconhecidos, mas vocês vão perceber que eles fizeram parte de momentos muito importantes na jornada de Paulo. Se você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 20, no verso de número 4, nós estamos no contexto da 3ª viagem missionária de Paulo. E Paulo, ele está coletando ofertas para levar a Jerusalém, para ajudar os irmãos em Jerusalém que estavam passando por uma grande dificuldade. Então, no versículo de número 4, ele tem um time de missionários. Sabe, às vezes a gente pensa em Paulo como se ele estivesse caminhando sozinho, mas não. Por muitas vezes, Paulo caminhava com um time de missionários. E aí o versículo de número 4 diz assim: e acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Então, Paulo já tinha Tíquico como um companheiro de jornada desde a 3ª viagem missionária. Eles estavam retornando para Jerusalém e essa volta foi uma volta desafiadora, ele passou por grandes dificuldades e nós vamos perceber que em Jerusalém Paulo vai ser preso. Nós estudamos isso quando estudamos as viagens missionárias de Paulo. Mas note então que Tíquico é alguém que está com Paulo. E Tíquico é alguém de tanta confiança que
a epístola de Efésios também foi confiada nas mãos deste homem. Abra em Efésios 6, versículo de número 21. Olha o que diz o texto. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Então Tíquico não leva só a epístola aos Colossenses, ele leva a epístola de Efésios até Éfeso. E não somente isso, ele daria testemunho a respeito de Paulo sobre tudo que ele estava experimentando, de tudo aquilo que ele estava vivendo. Tíquico seria um mensageiro de Paulo, um ministro fiel. Quando Paulo está aprisionado em Roma, o seu primeiro aprisionamento, nós sabemos que ele saiu desse aprisionamento. Nós não temos o relato a respeito de como foi essa libertação do primeiro aprisionamento, mas nós sabemos que o livro de Atos nos mostra que Paulo foi preso em Roma durante 2 anos. Após esses 2 anos, pelo que parece, nas epístolas pastorais, mostra que Paulo vai continuar pregando o evangelho. Paulo depois voltaria a ser preso em Roma e nesse segundo aprisionamento ele vai morrer. Mas nesse intervalo entre o primeiro e o segundo aprisionamento em Roma, ele continua pregando o evangelho. E aí a segunda epístola de Timóteo nos mostra que novamente Paulo está contando com Tíquico. Olha aí em 2 Timóteo 4, verso de número 12. Então Paulo está escrevendo a Timóteo e veja o que ele diz. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Então note que Paulo agora envia Tíquico a Éfeso. Novamente. Então ele está dizendo assim, olha, estou enviando novamente Tíquico a Éfeso. Por quê? Porque da primeira vez que ele foi levando a epístola aos Efésios. Agora, num segundo momento, Paulo, novamente, em 2 Timóteo, ele está no seu segundo encarceramento em Roma. Ele diz a Timóteo, Timóteo, eu enviei novamente Tíquico a Éfeso. E por que ele está falando isso e se refere, de fato, ao segundo aprisionamento? Porque no primeiro aprisionamento, Paulo está escrevendo Colossenses, certo? E, ao escrever Colossenses, Timóteo está junto. Vocês lembram disso? Abra em Colossenses 1, versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E olha quem está com Paulo e o irmão Timóteo. Então, nesse momento, Paulo vai enviar Tíquico a Éfeso com uma epístola. Paulo vai sair do encarceramento em Roma. Ele vai voltar a pregar o evangelho. Paulo vai ser preso novamente. Ele escreve 2 Timóteo. E aí ele diz a Timóteo, eu ainda continuo contando com Tíquico. Tíquico é um servo fiel, é alguém com quem eu posso contar. Nós percebemos que as cartas pastorais, Timóteo, Tito, nos dão detalhes a respeito de Tíquico. Se você olhar em Tito, capítulo 1, verso de número 5, Paulo diz que deixou Tito em Creta, veja aí, por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros conforme te prescrevi. Agora veja como Paulo confiava em Tíquico. Olha aí em Tito 3, verso de número 12. Tito está em Creta constituindo presbíteros, ele está organizando as lideranças das igrejas na ilha de Creta. Se ele precisasse de uma ajuda, quem Paulo enviaria? Olha aí em Tito 3, verso de número 12. Quando te enviar a Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali em Nicópolis. Veja como que Tíquico era uma ferramenta muito importante no ministério de Paulo. Então nós estamos falando de alguém que viveu muitas experiências com Paulo. E o testemunho que nós temos a respeito de Tíquico é que ele é um irmão amado. Ele é um fiel ministro. É um homem que experimentou grandes desafios. Porque, meu irmão, nós estamos falando de viagens missionárias no século I. Nós estamos falando de estradas perigosas. Nós estamos falando de naufrágios. Nós estamos falando de tempos difíceis. Tempos tão difíceis que, por exemplo, no inverno, sequer seria possível navegar. Então, se eles estivessem no meio de uma viagem missionária
e chegasse o inverno, a viagem missionária precisaria pausar por 3 meses para então ser retomada. Tíquico é um homem experimentado. Então Paulo está colocando a epístola de Colossenses nas mãos de Tíquico. E quando ele chegasse lá, eles precisariam acreditar em Tíquico. E Paulo estava dando testemunho. Ele é um fiel ministro. Paulo o amava como um irmão em Cristo. Isso são evidências poderosas a respeito de uma queda de muros. Porque eu estou dizendo que Paulo, um judeu fariseu, está olhando para Tíquico, um gentio. E ele diz, ele é um irmão amado. Não existem mais muros entre judeus e gentios. Nós somos uma família. Além disso, a fidelidade de Tíquico. Note, meu irmão, que essa epístola precisava estar nas mãos de alguém de fato fiel. E ele diz, Tíquico é um ministro fiel. E nós sabemos que a palavra ministro é diáconos, é um servo. Então, quando Paulo está olhando para Tíquico, ele sabe que ele está colocando essas epístolas, porque ele também vai levar de Laodiceia, nas mãos de alguém confiável. E aí o versículo de número 7 diz que ele é um irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. E aí a palavra conservo aqui, por vezes a gente diz que é o servo do servo. Mas esse não é o sentido do texto em grego. Porque a palavra aqui no grego é síndulos. E a partícula sim quer dizer união. Ou seja, ele não é o servo do servo. Quando Paulo está chamando Tíquico de conservo, a melhor maneira de entender essa expressão aqui é alguém que serve o mesmo mestre com o outro. Como? Eu sirvo a Jesus Cristo e você também serve. Então nós servimos juntos. Você é um conservo. Você não é o servo do servo porque me serve, mas porque juntos nós servimos a Cristo. Por isso somos conservos uns dos outros. Não porque somos servos dos servos, percebe a diferença? Mas porque juntos nós temos um só mestre, temos um só rei. Paulo está olhando para Tíquico. Quando eles chegassem em Colossos, eles testemunhariam isso, leriam a epístola, o testemunho de Paulo a respeito da idoneidade, da fidelidade de Tíquico. Perceba, meu irmão, como que o testemunho que nós carregamos, ele importa. E nós vamos ver que nessa lista, nem todos carregaram um testemunho como esse. Então, o verso de número 8, Paulo continua, trazendo mais clareza a respeito do envio de Tíquico. Ele diz, eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Porque, além da epístola, Tíquico também traria mais informações a respeito de Paulo. Então, não seria só o que estava escrito, mas se alguém perguntasse como Paulo está, por que Paulo escreveu isso? O final do versículo anterior já nos mostra que ele, Tíquico, daria essas informações. Paulo diz de maneira expressa, o propósito dele ser enviado é de dar conhecimento da minha situação e de trazer encorajamento para o coração de vocês. Mas como trazer conforto e encorajamento com uma mensagem de dentro da prisão? E talvez essa seja uma das facetas do Evangelho que menos enfatizamos, palavras que nos mostram como entender as adversidades, palavras que precisam ser liberadas em nossos corações, porque entendemos que passaremos por aflições. Por vezes, os discursos que ouvimos sobre os púlpitos é sobre o bem-estar, é sobre a satisfação, esse bem-estar acima de tudo, a qualquer preço, até mesmo acima de Deus. Meu irmão, entenda que enquanto estivermos neste mundo, nós podemos passar por aflições, mas a palavra do nosso mestre é: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando Tíquico chegasse até Colossos, ele precisaria encorajar a igreja de Colossos, ele precisaria trazer mais informações e trazer clareza para que o coração dos seus irmãos não fossem desanimados. Em Colossenses, no capítulo 4, no verso de número 3, olha o que diz o texto. Paulo pede oração e ele pede da seguinte forma: suplicai ao mesmo tempo também por nós,
para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou algemado. Então Paulo nos diz que as suas algemas foram provocadas por pregar o evangelho. Contudo, a prisão não algemou o evangelho. A palavra não está algemada. Paulo está algemado, mas ele quer que os seus leitores entendam que o evangelho continua prosperando e pudessem entender algo ainda mais profundo. Aquelas prisões não pararam o evangelho, pelo contrário, serviram de um trampolim para a sua pregação. Ou seja, no meio das pressões, Paulo está dizendo, isso não está impedindo o evangelho de prosseguir. Pelo contrário, essas situações estão fazendo o evangelho chegar em lugares que ainda não tinham sido alcançados. Meu irmão, entenda que quando você entra em uma situação de aflições, de pressões, dificuldades, por vezes o inimigo vai tentar semear na tua mente que você está sendo derrotado. Pelo contrário, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você leva a palavra do evangelho que liberta, a palavra da verdade, meu irmão, entenda que essa palavra não pode ser impedida por este mundo. Satanás está derrotado e Paulo olhava para as prisões e dizia, a palavra está liberta, a palavra está correndo livremente, eu estou algemado, mas o evangelho prospera. E nós vamos ver a evidência disso no fechamento dessa epístola. Paulo diz, nas minhas algemas está a vossa glória. Ele disse isso aos Efésios, no capítulo de número 3, no verso de número 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Olha o que Paulo está dizendo. Não desanimem nas minhas tribulações. Ganhem entendimento a respeito do que eu estou vivendo. Não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. A prisão não foi um solo de murmurações para Paulo. Paulo não entrou em cadeias e se fechou reclamando, murmurando, dizendo que Deus o abandonou. Pelo contrário, Paulo conhecia o Deus que trazia conforto àquele que precisa. Dentro das prisões, Paulo entendeu que aquele era um cenário próspero para a proclamação do evangelho. No meio das cadeias, Paulo entendia que o Senhor estava fazendo o seu evangelho, o evangelho de Cristo, as boas novas prosperarem. Olha aí em Filipenses 1, no verso de número 12, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes, olha isso, contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo está dizendo, eu estou preso, mas eu quero dizer que isso está provocando avanço para o evangelho. Eu estou passando por dias difíceis, mas eu aprendi a passar contente em toda e qualquer circunstância. Aí a gente começa a entender a mente de Paulo, como o evangelho havia transformado aquele homem profundamente. Meu irmão, e o Espírito também está produzindo essa transformação em nós. Aprendi a viver contente quando estou na abundância ou na escassez, nos dias fáceis e nos dias difíceis, em toda e qualquer circunstância. Aprendi a viver com contentamento. Por isso, abram suas mãos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está preso em Roma, seu primeiro aprisionamento. Atos 28, 20 vai nos dizer que Paulo usa essa estação para pregar o evangelho. Até mesmo em 2 Timóteo, quando Paulo está em seus últimos dias e ele já pode pressentir isso, ele diz, a palavra não está algemada. Ela continua prosperando. O que parece ser um deserto, sob a perspectiva humana, sob a luz do evangelho, é transformado em um manancial. Meu irmão, nós precisamos desses olhos espirituais. Nós precisamos que os olhos dos nossos corações sejam iluminados para entendermos essa realidade. Por vezes nós estamos pedindo, Deus, me tira do deserto, me tira do deserto, me tira do deserto. Mas o que Deus está querendo fazer é transformar esse deserto de dentro para fora a partir da tua vida.
Mas como ele fará isso? Primeiro, os nossos olhos precisam ser transformados. Porque se os nossos olhos não forem bons, que trevas serão os nossos corpos? Como serão trevas todo o restante, as nossas palavras, os nossos pensamentos? Mas que essa noite seja uma noite de abrir olhos espirituais aqui nesta casa, em nome de Jesus. Sabe, quando olhamos para as promessas messiânicas de uma restauração futura, em que o Messias traria a restauração, Isaías 35 diz que ele transformaria desertos, e nesses desertos existiriam mananciais de água. Paulo entendia que essas promessas haviam se cumprido em Cristo Jesus, que na obra da cruz do Calvário, na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo, preste atenção nisso, nesta obra, as promessas do Antigo Testamento, elas foram cumpridas. Ou seja, o reino foi inaugurado. O reino é uma realidade presente. Só que entendemos, desde a primeira ministração em Colossenses, que nós estamos em Colossos e em Cristo. Nós estamos com os pés na terra, mas assentados nas regiões celestiais. Que lugar é esse? É uma zona de convergência. Nós estamos entre céus e terra. Nós estamos entre a inauguração e a consumação deste tempo escatológico. Entenda que nós já somos o povo do fim. O fim já foi inaugurado. Quando? Quando Cristo morreu, ressuscitou e voltou aos céus. E agora nós aguardamos. Mas nesse momento da história, o reino havia chegado. O plano de salvação revelado a todos os homens. Agora eu e você temos acesso, mas estamos entre céus e terra. Nós estamos em uma transição entre duas realidades, entre o temporal e o eterno. Mas o Pai, no beneplácito da sua vontade, decidiu fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Ou seja, essa convergência está acontecendo, meu irmão. E a cada dia que passa, eu te garanto, meu irmão, Jesus está mais perto e chegará um momento em que tudo será Cristo. E quando tudo estiver subjugado aos pés de Cristo, 1 Coríntios nos diz que ele pegará todas as coisas e subjugará aos pés do Pai, para que tudo seja somente Deus. E esse será o fim. Só que eu quero te dizer que essa obra já foi inaugurada. E aonde está a evidência disso? Aqui está. Vocês já são nova criatura. As coisas velhas se passaram. Peça para que essa identidade venha à tona, se manifeste na tua jornada. Então Paulo podia ver as suas tribulações da perspectiva celestial. Ele podia ver as suas realidades a partir dessa perspectiva do reino inaugurado. Meu irmão, que isso possa ser uma lição para nós aqui nessa noite. Que você olhe para a tua vida, para a tua jornada e você possa ver as mãos de Deus que já estão operando essa grande obra. E então Paulo olhava para todas essas realidades, essas pressões, essas tribulações, com essa perspectiva dos céus. E eu te pergunto nessa noite, e qual é o resultado de ter os olhos abertos dessa maneira? O que isso produziria em nós? Se o Espírito está abrindo os nossos olhos dessa maneira, nessa noite, qual será o resultado disso? E eu quero declarar de maneira profética sobre a tua vida, 2 Coríntios 4, a partir do verso número 6. Paulo é um homem que tem os olhos abertos, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas não somente isso, temos porém este tesouro em vaso de barro, ainda é vaso de barro, mas não se preocupa, porque tem um propósito para isso, meu irmão, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então confie na obra dele na tua vida. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, a vida do Cristo, a vida do ungido se manifeste em nosso corpo. Receba nessa noite. Por quê? Porque nós que vivemos
somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo de número 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, porque o velho homem está sendo mortificado todos os dias, e isso traz dor, são remoções. Mas mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, e nós não atentando nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Mas eu sei aonde os nossos olhos estão aqui nessa noite. Os nossos olhos estão nas coisas que não se veem, pois estas são eternas. Esse é o resultado, é o produto daqueles que têm os olhos dos corações iluminados no meio das tribulações, passam por pressões, somos até atribulados, mas jamais angustiados, mesmo que nenhum espírito de angústia tome conta do teu coração, mas que sejamos livres. Vai ter dias de perplexidade, pastor, vai ter dias de dificuldades, mas Paulo diz, nós jamais seremos desanimados. Por quê? Porque Jesus me disse, Zeca, não desanima não, tem de bom ânimo, que isso seja uma palavra de vida, de avanço para você nessa noite. Perseguidos, porém não desamparados. Tem dias, meu irmão, que o inimigo nos abate, tem dia que ele acerta o golpe em você. Contudo, Paulo diz, jamais destruídos. Esse é o produto de quem tem os olhos dos corações iluminados. Então, Paulo queria que a igreja de Colossos tivesse isso, e Tíquico tem essa grande responsabilidade. Eles não poderiam se sentir desanimados. Então, Paulo não poderia enviar qualquer um para lá. É alguém escolhido, porque uma grande obra estava acontecendo. Um reino estava inaugurado e uma transformação, novas criaturas estavam sendo trazidas à existência. E para que pudesse ter evidência disso, Paulo diz, Tíquico, você não pode ir sozinho. Você tem que ir com uma evidência. Leva Onésimo contigo. Mas que modo curioso de encorajar os colossenses. Porque os colossenses conheciam Onésimo. E quem era Onésimo? Era um escravo fugitivo. Mas agora chega Onésimo, um ministro fiel, do lado de Tíquico. Eles olhariam para Onésimo e veriam um exemplo prático do que está dentro da epístola de Colossenses. Porque Paulo, em Colossenses 3:11, ele diz que nessa nova criação não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, não tem mais escravo ou livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Isso é a mensagem de Colossenses. Como que Paulo mostra isso na prática? Manda para lá agora alguém que eles conheciam como escravo, mas que agora eles olharão e verão que na nova criação tem algo diferente. Não somos mais marcados por servos e senhores, mas Cristo é tudo em todos. Veja que provavelmente Onésimo, esse escravo fugitivo da casa de Filemão, e por isso a epístola de Colossenses ela é tão próxima da epístola de Filemão. Provavelmente Onésimo estaria voltando para a casa do seu senhor com a carta de Filemão nas mãos. Ele olharia para Onésimo e em Colossos todos reconheceriam Onésimo como um escravo e um escravo fugitivo, um escravo com problemas em relação ao Senhor. Só que aí quando Paulo se refere a Onésimo na sua epístola, ele diz assim, eu vos envio Onésimo, ele não chama de escravo, e ele nem usa a palavra servo, que poderia ser dulos e talvez entendida como escravo, para que não tivesse nenhum tipo de dúvida, ele diz, Onésimo, fiel e amado irmão. Ele é um filho na fé, gerado por Paulo. Olha aí em Filemão 10. Quando Paulo escreve a epístola a Filemão, o senhor de Onésimo, senhor este a quem Onésimo como escravo pertencia, no versículo de número 10, olha como que Paulo se refere e pede
a Filemão a respeito de Onésimo. Ele diz: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, Onésimo é um fruto do evangelho enquanto Paulo está na prisão. Você está entendendo? A ida de Onésimo até Colossos produz uma mensagem poderosa, porque Paulo está em prisões e alguém poderia se sentir desanimado olhando para Paulo encarcerado. E aí Paulo estaria dizendo assim: não, mas não desanima não, porque o evangelho está produzindo frutos aqui. E alguém ainda poderia dizer: mas que frutos estão sendo produzidos aí, Paulo? Olha para Onésimo, olha ele aí, olha a evidência aí diante dos próprios olhos de vocês. Onésimo é a evidência da pregação do evangelho. Onésimo é um fruto do evangelho. Esse é o poder do evangelho que nós carregamos, meu irmão. Sabe, nos nossos cenários de prisões, nos nossos cenários de dificuldade, no meio das nossas adversidades, nós carregamos a palavra do evangelho. E eu creio, meu irmão, que à medida que proclamamos essa palavra, verão esses frutos em nossos cenários. Os nossos desertos serão transformados. As prisões estavam sendo transformadas nos dias de Paulo. Aonde está a evidência disso? Olhe para Onésimo. Onésimo é um fruto do evangelho. Vocês querem prova mais evidente do que essa? Vocês podem tocar nele. Agora ele é um filho gerado na fé. Onésimo seria uma evidência de que o evangelho estava produzindo frutos, estava produzindo transformações, novas criaturas sendo trazidas à existência. Onésimo era a prova do que estava acontecendo dentro daquela prisão. Testemunhos vivos. O que é Onésimo? Um testemunho vivo do poder do evangelho, que através da proclamação do evangelho, através dos nossos lábios, através das nossas vidas, mesmo em meio às aflições, que as pessoas ao nosso redor sejam transformadas por esse evangelho e que elas se tornem testemunhos vivos do poder do evangelho. Que nós possamos manifestar esse evangelho e que muitos Onésimos sejam trazidos à existência. Tíquico não poderia ir sozinho, ele até falaria. De fato, Tíquico é um ministro fiel, um servo, uma pessoa de grande credibilidade, uma pessoa que tinha para Paulo um grande valor. Mas quando olhavam para Onésimo, meu Deus, eles viam ali o fruto de um evangelho vivo, anunciado dentro de lugares escuros, mas que estava trazendo luz e transformação. Meu irmão, essa é a palavra que nós carregamos, em nome de Jesus. Meu irmão, que as pessoas que estão ao seu redor, elas sejam transformadas em testemunhos vivos da obra de Cristo Jesus, uma obra neocriacional. O que é isso, Zeca? Essas novas criaturas sejam trazidas à existência através do poder do evangelho. Você é um arauto desse evangelho. Então veja como que Paulo está costurando. Cada pessoa é escolhida pelo Espírito. Deus está norteando até mesmo as últimas palavras dessa epístola, a chegada dessa epístola até Colossos. E Paulo continua enfatizando o seu cuidado pastoral com os colossenses. E como ele fará isso? A partir do verso de número 10, enviando saudações de pessoas que eles conheciam. O verso de número 10 diz: e saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Novamente, não leia rapidamente, talvez sejam nomes que nós não estamos muito acostumados, mas são pessoas que fizeram parte de momentos muito importantes na jornada de Paulo. Quem é Aristarco? Aristarco é um gentio, ele é um macedônio de Tessalônica, e ele também, juntamente com Tíquico, fez parte daquele time missionário de Atos 20. Se você quiser conferir, só para que a gente não fique só nas minhas palavras, Atos 20, no versículo de número 4, você vai perceber que lá está o nome de Aristarco. Lendo novamente: acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica. Lá está Aristarco. Aristarco fez parte daquele momento da terceira viagem missionária de Paulo, o regresso até Jerusalém, o levantamento de ofertas para os irmãos necessitados. Você entende que nós estamos falando de homens experimentados no Evangelho?
E veja que no meio das pressões, Deus está fazendo, meu irmão, surgir homens e mulheres experimentados. As situações que nós enfrentamos, esses dias que por vezes vêm contra nós, eles não são para te destruir, mas são para te estabelecer como pessoas experimentadas no poder de Deus. Aristarco é um homem experimentado pelo poder de Deus. Aristarco acompanhou Paulo em momentos muito difíceis. Sabe, quando a cidade de Éfeso estava num tumulto, lembra que Paulo em Éfeso, a cidade conhecida por causa da grande deusa Diana, movida pela adoração, pela idolatria a Diana, tudo girava ao redor da deusa Diana. Eu costumo dizer que Éfeso deveria se parecer com a cidade de Aparecida, do norte, porque tudo gira em torno do culto à Aparecida. Não era diferente em Éfeso, só que o que acontece? Quando o evangelho chega em Éfeso, aquela cidade é revirada de cabeça para baixo. Agora as pessoas estão abandonando a idolatria. Homens estão queimando livros de magia negra em praça pública. Você pode entender? O evangelho está indo, entre céus e terra existe resistência. O império das trevas não cederá facilmente. Sabemos que as portas do inferno não prevalecerão, mas isso não quer dizer que elas não tentarão prevalecer. Então existirá resistência. E aí no meio desse lugar, Demétrio, que é um dos ourives da cidade, diz: olha, o nosso comércio está ruindo. Nós estamos começando agora a entrar em prejuízo, porque ninguém mais está querendo comprar os nichos da deusa Diana. Isso está colocando em risco o crédito até mesmo da própria cidade, da própria deusa Diana. E eles começaram um tumulto dentro da cidade. Nós conhecemos bem o texto, nós estudamos isso quando falamos das viagens missionárias. E aí, no meio do tumulto, eles procuram Paulo. Eles acham Paulo? Não. Quem eles encontram? Aristarco. Arrastam Aristarco até o teatro de Éfeso. Olha aí em Atos 19, no versículo de número 29. Foi a cidade tomada de confusão e todos, a uma, arremeteram-se para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Paulo ficou num momento muito difícil, porque ele queria ir até o teatro, os discípulos impedindo: Paulo, não vá, porque se você for para lá, você vai correr risco, provavelmente vão tentar te matar. E Paulo querendo ir até aquele lugar, Aristarco no meio da confusão, juntamente com Gaio. E nós sabemos que Deus livra Aristarco dali. Por quê, meu irmão? Deus está no controle. Mas o que vai produzir em Aristarco após isso? Murmurações? Não, um homem experimentado. Aristarco não é qualquer um, meu irmão. Aristarco é um homem experimentado. Aristarco acompanhou Paulo até Jerusalém. Aristarco, depois de uma dessas, podia dizer assim: Paulo, olha, eu vou ficar aqui adorando ao Senhor, cultuando a Jesus, Ele é o nosso Senhor, mas vai você lá para Jerusalém, porque estar contigo é estar perto de um para-raio. E andar com Paulo era isso, meu irmão. Era açoites, prisões, naufrágios, fome, nudez. Não era fácil. Mas aí Aristarco diz: eu vou contigo. E lá vai Aristarco para Jerusalém. E após Paulo ser preso em Jerusalém, passar 2 anos de encarceramento em Cesareia, e perante o rei Agripa ele apelar para César, Paulo seria julgado em Roma. E aí quando Paulo está indo para Roma, e sabemos que nessa viagem tem naufrágio, onde está Aristarco? Juntamente com Paulo. Então nós estamos falando de um homem experimentado. Abra a tua Bíblia aí em Atos, capítulo de número 27, versículos de número 1 e 2. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, e perceba a primeira pessoa do plural, Lucas está escrevendo, então Lucas também está junto com Paulo e Aristarco aqui. Então, quando foi decidido que navegássemos para a Itália, Paulo, Aristarco e eu, Lucas, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Sabemos que essa viagem tem um naufrágio. Aristarco não morre no naufrágio. Quando eles chegam em Roma, o que nós temos como relato em Colossenses? Se Paulo está em Roma, aprisionado,
e Aristarco está lá, é porque mesmo quando chega em Roma, Aristarco continua caminhando juntamente com Paulo. Paulo, em Colossenses, ele diz, olha, Aristarco é um companheiro de longa data. Tíquico é um convertido de Éfeso. Então, provavelmente, a igreja de Colossos conhecia Aristarco. Eram cidades próximas. Está comigo aqui um homem experimentado do Evangelho. E ele saúda vocês. Ele lembra de vocês. Ele é um prisioneiro juntamente comigo. Mas não só Aristarco, também Marcos, primo de Barnabé, também chamado de João Marcos. E aí, quando nós olhamos para Marcos, não leia rapidamente. Às vezes a gente passa muito rápido. Quem é Marcos? Marcos é alguém que viu a casa da sua mãe se tornar um lugar de oração. A casa da mãe de João Marcos é um lugar de livramentos. Abra a tua Bíblia em Atos 12. Vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 12, para que você entenda o contexto do capítulo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. O texto está dizendo, tem sido difícil para a igreja. Só que o que está acontecendo na casa de Maria? Versículo de número 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, quando Pedro foi livre. Veja o que ele encontra lá. Mãe de João, tá? Maria, mãe de João. Não Maria, mãe de Jesus, mas Maria, mãe de João, João Marcos, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, João Marcos é alguém que está olhando para a sua casa e ele diz, é um lugar de oração. João Marcos conhece o poder da oração. Quando João Marcos cresce num ambiente como esse, num ambiente de oração, meu irmão, frutos começam a ser produzidos. Tem tantas coisas que hoje eu sei que estou vivendo nesse momento e eles foram produzidos no lugar de oração, ou lugares que por vezes orei, sabe, há anos atrás. Eu me lembro que quando assim que eu comecei a tocar, nós tínhamos uma banda e nós tínhamos um encontro de oração todo mês. Meu irmão, a gente tocava, só que nesse dia a gente não ia para tocar, nós íamos para orar. Éramos geralmente 6, 7, te juntava, oração, palavra. Ora, a gente orava, ora. Acabou, agora traz uma palavra, agora ora, palavra. A gente começava 8 horas da noite, 3 horas da manhã, a gente orando, não cantava um hino, porque a gente já era uma banda, a gente tocava nas igrejas, mas naquele dia, nós tirávamos um tempo de oração. Eu sei que hoje eu estou vivendo tantas coisas que foram produzidas naquele lugar de oração. Tenho certeza disso, absoluta disso. Palavras proféticas foram produzidas naquele lugar. Então imagine você crescer num lugar de oração. Você entendendo, por exemplo, Pedro vai sair da prisão, após receber um livramento, para onde ele vai? Eu já sei, vou para a casa de Maria, mãe de João Marcos, porque lá é um lugar de oração. E quando ele chega lá, o que está acontecendo? Marcos cresce num ambiente. Percebe como que o final da Epístola de Colossenses tem tantas informações importantes? Esses nomes não estão ali à toa. São homens experimentados em Deus, homens que carregam histórias em Deus. Mas eu quero aplicar isso na nossa vida, meu irmão, porque o Espírito está dizendo, Deus quer, meu irmão, que você tenha experiências com Ele. Nós também seremos homens e mulheres experimentados com Ele. Porque, sabe, eu não gosto de ficar olhando muito, olha como que eles eram. Não, nós temos experiências que estão reservadas para as nossas vidas em Deus. Em Deus. Então João Marcos cresce nesse ambiente. Aí João Marcos vai chegar a participar da primeira etapa da primeira viagem missionária de Paulo. Então quando Paulo e Barnabé vão ser enviados, tá lá, João Marcos. Ele vai ser enviado juntamente com a equipe missionária em Atos 13. Só que no versículo de número 13 desse capítulo, diz que quando Paulo, Barnabé e João Marcos chegam até a Panfilha, João Marcos abandona o time. Olha aí. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, que é o João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então agora João Marcos deixa o time, e isso incomoda Paulo. Perceba que isso vai criar um incômodo no coração de Paulo, porque em Atos 15, no versículo de número 36, eles estão prestes a sair para a segunda viagem missionária e Barnabé está falando, vamos levar João Marcos com a gente. E aí Paulo está dizendo assim, não, peraí, ele nos deixou no meio da outra viagem. E aí no versículo de número 36,
Veja o que o texto diz. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então Barnabé toma um rumo em direção a Chipre e leva João Marcos consigo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, parte em uma nova dupla, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Esse abandono de João Marcos gerou no time uma discordância entre Paulo e Barnabé, a ponto de fazer com que Barnabé e Paulo seguissem caminhos distintos. Talvez a gente não entenda por que Deus está fazendo tudo isso, mas Paulo precisava amadurecer, como João Marcos também precisava amadurecer. E aí João Marcos vai seguir o seu caminho. Naquele primeiro momento ele vai para Chipre com o Barnabé. Só que anos depois, lá está João Marcos em Roma. Porque a epístola de Pedro nos diz que Marcos está lá. 1 Pedro 5, 13, nos diz que Marcos está com Pedro. O texto diz: aquela que se encontra em Babilônia. Babilônia é um nome profético para Roma, a grande Babilônia. Pedro usa um termo profético. Aquela, a igreja que se encontra em Roma, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. É João Marcos. Então agora, Marcos está juntamente com Pedro em Roma. E provavelmente Roma é a estação da reaproximação de João Marcos com Paulo. Porque a gente sabe que em Atos 13, eles se separaram. Quando Barnabé decidiu chamar novamente Marcos, Paulo disse que não. E depois nunca mais nós ouvimos falar de nada. Só que agora, no mesmo lugar e na mesma cidade, na mesma época, está Paulo e Marcos. Então, provavelmente, é nesse tempo que a reaproximação de Paulo e João Marcos acontece. E muitos concordam que João Marcos é Marcos, o autor do segundo evangelho. Você pode entender isso? Um evangelho que foi escrito por Marcos, supervisionado, a supervisão apostólica de Pedro. Por isso que alguns dizem que as narrativas do Evangelho de Marcos são as narrativas contadas por Pedro a partir da sua vida, da sua experiência juntamente com Jesus. Então, certamente, Marcos agora é diferente. Marcos agora amadurece. Nós estamos falando de um homem que vai escrever um dos evangelhos. Mas não só Marcos amadureceu, Paulo também amadureceu. E ele amadureceu a ponto de reconhecer a importância de Marcos no seu próprio ministério. Porque 2 Timóteo, no capítulo número 4, no versículo de número 11, e nós sabemos que 2 Timóteo é a última epístola de Paulo, e ele escreve a Timóteo dizendo, 2 Timóteo 4, 11, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Veja, meu irmão, Marcos amadurece, Paulo amadurece. Como esse amadurecimento pode acontecer? Quando você permanece firme em Cristo Jesus. Aquele que começa a boa obra é fiel para completar. Então ele entende que algo está diferente. E agora eles estão juntos. Vejam, meu irmão, como que em Atos 13 e em Atos 15, no versículo de número 36 a 40, nós temos uma situação que é desconfortável, mas que o Espírito Santo, anos depois, uniria esses grandes homens de Deus, esses dois grandes homens de Deus. Nós estamos falando de dois homens que deixaram a nós registros sagrados, um evangelho e 13 epístolas. Agora Deus une esses homens dentro dessa prisão. O evangelho continua trabalhando. Mas só que ainda há um terceiro nome, talvez um terceiro nome menos conhecido. Se você voltar para Colossenses, no versículo de número 11 diz: e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Então esse terceiro nome, de fato, é
alguém que nós temos menos informação quando nós colocamos em relação aos dois anteriores, né? Jesus, o justo. Mas Jesus era um nome muito comum no século I por causa da tensão que havia entre judeus e cristãos. E o sobrenome justo era um nome também muito comum para gentios, como também pessoas que estavam na própria Galileia, na própria região da Judéia. O sobrenome justo aparece em diferentes lugares no Novo Testamento. Se você olhar, por exemplo, em Atos 18, versículo de número 7, nós temos uma referência. Vou dar outra referência, não vamos ler nessa noite, mas Atos 1, 23, temos outra referência de alguém com o sobrenome justo. Mas olhe aí, Atos 18, versículo de número 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo. Tício, nome, Justo, sobrenome, que era temente a Deus. A casa era contígua, era ao lado a sinagoga. Então esse sobrenome era um sobrenome muito comum para prosélitos, ou seja, gentios, que se convertiam ao judaísmo, como também habitantes da própria Judéia. Um ponto que chama a atenção aqui é que estes dois, Marcos e Jesus Justo, se considerarmos Aristarco como um macedônio, né? Se nós considerarmos Aristarco como um macedônio de Tessalônica, ele é gentio, correto? Então Marcos e Jesus, o Justo, eles são judeus. E isso para Paulo tem algo de grande valor. Ele diz que estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Talvez Aristarco seja um judeu convertido em Tessalônica, mas é difícil precisar isso. Pode ser que Paulo esteja falando dos três primeiros, Aristarco sendo um judeu convertido em Tessalônica, Marcos e Jesus o Justo, ou só os dois últimos, Marcos e Jesus o Justo. Mas o ponto é que Paulo reconhece que esses dois irmãos judeus estão com ele naquele momento em prisões. E isso para Paulo era um conforto. Por quê? Porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Paulo entende que o seu chamado são as nações. Mas se você abrir em Romanos 10, no versículo de número 1, note o que Paulo escreve à igreja de Roma. Irmãos, a boa vontade do meu coração, a minha súplica a Deus a favor deles de quem? Do seu povo, de Israel, são para que sejam salvos. Então Paulo está orando pelo seu povo. Paulo está orando pelos judeus. Paulo está orando pelos seus irmãos. Paulo nunca se esqueceu dos seus irmãos no lugar de oração. E vê-los ali era como uma pequena nuvem, como um sinal de que Deus estava atentando para as suas orações. Agora Paulo olha para os seus irmãos que estão ali juntos com ele. Certamente havia outros em Roma. E aí é interessante que Calvino, em seu comentário sobre Colossenses, ele pergunta se Pedro estaria em Roma. Eu abro aqui só um parêntese porque eu acho que isso é interessante. Como é uma referência, eu acho que vale a pena de trazer aqui. E aí Calvino se pergunta, se João Marcos está ali, e João Marcos é discípulo de Pedro, será que Pedro estaria em Roma? E então segue a pergunta, se Pedro está em Roma, por que Paulo não menciona? E aí Calvino catuca ali uma questão, né, se existia de fato alguma tensão entre Paulo e Pedro. Eu acho que vale a pena de trazer uma resposta sobre isso. Primeiro, porque nós não sabemos o quanto Pedro seria reconhecido em Colossos. Porque Paulo não está escrevendo uma carta para mim. Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Colossos. Eu conheço Pedro, mas será que Pedro seria tão reconhecido em Colossos a ponto de ser válido, ser mencionado na carta? Lembra do que eu estou dizendo? Paulo está costurando as suas palavras. Eles precisam ler a epístola e no final eles terem convicção, firmeza em tudo que está sendo dito. Se aparece um nome que não representa para eles, talvez isso traria fraqueza à epístola. Então nós nem sabemos o quanto Pedro era conhecido em Colossos. E ainda um segundo ponto. Quando Pedro se refere a Paulo, Pedro na sua epístola se dirige a Paulo, escreve sobre Paulo de maneira extremamente cordial, reconhecendo os escritos de Paulo como escrituras sagradas, reconhecendo que os ensinos de Paulo são extremamente pertinentes. Então o fato de Paulo não mencionar Pedro em Colossenses não quer dizer que exista uma
tensão ou um problema. Nós reconhecemos que, se fôssemos estudar Gálatas, nós precisaríamos lidar com uma tensão que existiu entre Paulo e Pedro em Gálatas 2. Mas trazer essa tensão à tona a partir de um silêncio de Paulo é inferir muito sobre o texto. Talvez ignorar a possibilidade de uma reconciliação entre Paulo e Pedro, como de fato nós vimos entre João Marcos e Paulo. Então eu acho que não vale a pena a gente entrar por esse caminho, mas é pertinente, porque de fato o comentário de Calvino sobre Colossenses é um comentário extremamente relevante. Mas o que é o ponto aqui é que Paulo está vendo os seus irmãos junto com ele. E isso traz um conforto. Isso traz, para Paulo uma alegria. Deus está respondendo às nossas orações. Deus está nos ouvindo. Ele continua, versículo de número 12, ele continua trazendo saudações e ele traz a saudação de alguém extremamente conhecido para a igreja de Colossos. Agora ele fala de Epáfras. Epáfras é o fundador da igreja de Colossos. Foi Epáfras que instruiu os primeiros crentes em Colossos. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então agora Epáfras aparece na saudação. Mas eu gostaria de chamar a tua atenção. Peraí, mas Epáfras foi visitar Paulo. Agora Epáfras manda uma saudação? Porque Epáfras foi até Roma como um homem livre. Mas Epáfras não volta para Colossos. Epáfras se torna um prisioneiro. Epáfras é o fundador da igreja. Epáfras foi o primeiro a trazer as instruções aos crentes de Colossos. Ele discipulou aqueles homens. E em algum momento ele precisou da ajuda de Paulo, porque existiam falsos ensinos que nós tratamos aqui durante esse estudo em Colossenses. Ele precisava de uma ajuda de Paulo. E isso lhe custaria a própria liberdade. Porque você vai olhar em Filemon, no versículo de número 23, e veja o que Paulo diz a respeito de Epáfras. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então Paulo agora diz que Epáfras está preso. Ele não voltaria fisicamente para Colossos. Só que Epáfras não esmorece. Eu não poderei ir, mas eu entro no lugar de oração por eles. Eu continuo intercedendo por eles. Paulo tinha convidado os colossenses para orar pela vida dele. E ele disse, olha, se vocês orarem por mim, orarem por Paulo, eles estariam fazendo parte do ministério. Conforme o evangelho estava avançando, era por causa também das orações. Eles se tornariam participantes. Aí agora Epáfras entende a lição. Agora eu entro no lugar de oração. Eu não estou aí fisicamente com vocês. Eu estou impedido de estar aí com vocês. Mas eu sei que quando eu dobro os meus joelhos aqui, Deus responde orações lá. Então entrar no lugar de oração por alguém, meu irmão, é se mover juntamente com quem você está orando. Paulo quer que os colossenses entendessem o valor da oração de um pastor. E que eles pudessem entender o valor da oração de Epáfras, a importância de uma cobertura espiritual não estaria algemada, meu irmão. Uma cobertura pastoral, ela é tão importante sobre as nossas vidas. Paulo queria que os colossenses entendessem, olha, vocês estão aí, mas vocês não estão descobertos. Nós estamos aqui, e Epáfras, que conhece vocês muito bem, que trouxe relatos a respeito da fé, do amor de vocês, eu vou dizer, ele está aqui com os joelhos dobrados pela vida de vocês. E aí o versículo 13 diz, olha, e a respeito de Epáfras, dele, eu, Paulo, dou testemunho de que muito se preocupa por vós, meu irmão. Olha o exemplo, aí sobra para nós pastores, um exemplo pastoral. Ele está preocupado, eu não posso ir, eu estou impedido de ir, mas eu estou com o meu coração num lugar em Deus, para que eles possam ser guardados. Meu irmão, isso é uma lição para nós. E não somente por vós, colossenses, mas pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Nós estamos falando de duas cidades vizinhas, falamos disso na primeira ministração, que Colossos, Laodiceia e Hierápolis eram cidades vizinhas. Então ali, naquela região, nós falamos isso na primeira ministração, que era um triângulo de produção têxtil, existia a lã laudicense, que era uma lã negra, a lã colossense, uma lã tingida de vermelho. Era uma cidade muito conhecida pela produção têxtil. E haviam igrejas plantadas naquele lugar.
De modo específico, nós vamos ver que esse homem está com os joelhos dobrados por essas igrejas, porque ele entende o poder da oração. Não subestime, meu irmão, o poder da oração. Paulo, ele vai escrever de maneira específica também para a igreja de Laodiceia. Nós vamos ver isso no versículo de número 16. E essas igrejas, elas vão receber os ensinos de Paulo. E é interessante que essas igrejas, Laodiceia, a igreja de Colossos, Hierápolis, Éfeso, essas igrejas estavam na Ásia Menor. E quando nós olhamos para as cartas do Apocalipse, nós vamos perceber algo muito importante. Que, por exemplo, a igreja de Pérgamo vai tropeçar nas doutrinas falsas. A igreja de Tiatira vai tropeçar em falsos ensinos e doutrinas falsas. Mas a igreja de Laodiceia não. Contudo, a igreja de Laodiceia vai tropeçar na luxúria, porque eles se achavam ricos e abastados. Por que eu estou falando isso? Porque essa epístola produziu o fruto necessário. Eles não tropeçaram nas falsas doutrinas. Contudo, o diabo, ele continuava ao derredor. Quando você compara os ensinos, você percebe, a palavra aplicada, ela produz o seu fruto. A epístola produziu fruto, mas Satanás, ele não desiste. Portanto, é necessário estarmos num lugar de vigilância. Aí o versículo número 14, ele ainda traz mais duas saudações. Lucas, o médico amado, e também Demas. Lucas, todos nós conhecemos, é o autor não só do Evangelho de Lucas, mas também do livro de Atos. É um companheiro de jornada de Paulo. Ele acompanhou, testemunhou, registrou as viagens missionárias. Ele foi até Roma com Paulo e nesse momento está lá Lucas juntamente com Paulo nas prisões. Mas e Demas? Demas é um companheiro fiel. Demas está ali juntamente com Paulo. Só que quando nós lemos 2 Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 10, algo acontece. Eu pego do versículo 9. Paulo está preso e ele diz, Timóteo, procura vir ter depressa comigo. Por quê? Porque Demas, lembra Demas, que era fiel companheiro? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E aqui, meu irmão, eu gostaria de chamar a sua atenção. Note que todos os nomes que nós falamos aqui, homens com grandes experiências com Deus. E Demas, até Colossenses 4, também poderia ser visto dessa maneira. Mas algo aconteceu. O coração de Demas amou o mundo. E não é possível agradar a dois senhores. Entenda que Deus está conosco aqui nesse momento. E o Espírito dele está nos liderando no meio das nossas pressões e dificuldades. Eu creio que isso está produzindo em nós frutos. Eu creio que isso está nos levando a amadurecimento. Eu creio que nós seremos homens e mulheres experimentados em Deus. Mas é necessário que nós estejamos atentos, porque se o nosso coração se distrair e deixarmos de amar a Jesus, não há neutralidade. E Demas passou a amar o mundo. E Demas se perdeu. Então Paulo, ele chega ao final da epístola de Colossenses, chamando a atenção da igreja de Colossos. É importante que nós estejamos atentos. De fato, naquele primeiro momento, Demas era alguém exemplar. Mas em 2 Timóteo, Demas amou o mundo. Que o amor de Jesus possa nos levar a amá-lo de volta. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. E aí Paulo começa a tecer suas últimas palavras. Esse versículo agora, o 15, ele diz, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então ele está dizendo, olha, mande saudações para os irmãos em Laodiceia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Paulo vai escrever uma epístola para Laodiceia. Paulo mesmo na epístola vai saudar a igreja. Por que ele pede para os irmãos de Colossos saudar os irmãos de Laodiceia se já está escrito na epístola? Veja, meu irmão, que Paulo não deixa de cultivar a comunhão entre as igrejas. Já lá no século I, meu irmão, a Assembleia é a igreja de Cristo Jesus, mas a Batista também é. Paulo diria, Zeca, mande saudações para os irmãos lá da Batista. Aí eu diria, Paulo, mas você talvez já tenha escrito uma carta para lá, mandando suas saudações. Não perca o lugar da comunhão, Zeca. Então você vai vendo que Paulo está ensinando a igreja a caminhar em comunhão. Nós estamos falando de cidades diferentes. Paulo diz, saúde os irmãos lá de Laodiceia, procure-os, construa um lugar de comunhão. A igreja que está hospedada na casa de Ninfa,
Mande as minhas saudações para ela, procure os seus irmãos, cultive um lugar de comunhão, de relacionamento, porque esse relacionamento é a obra de Cristo na vida de vocês. E aí ele diz, mas não só isso, o que eu falei para vocês está numa epístola, tá? Mas eu também mandei uma epístola para eles. Aí ele diz no versículo 16, e uma vez que vocês estão lendo essa epístola, perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. A revelação, meu irmão, não está dentro de uma caixa. Ah, não, porque Paulo escreveu isso aqui para mim. Isso aqui é exclusivo para mim. Não, Paulo está dizendo assim, a palavra precisa correr. Ela precisa avançar. E que vocês possam compartilhar o que Deus está fazendo em Laodiceia, Ele também vai derramar em Colossos. O que Deus está derramando, meu irmão, nos Estados Unidos, Ele também está derramando aqui no Brasil. Meu irmão, o que Deus está fazendo é sobre o planeta. Vocês estão muito acostumados a me ouvir dizer isso. Deus está fazendo uma obra sobre o planeta, meu irmão. E nós fazemos parte dessa grande obra. Certamente, a carta de Laodiceia é uma carta perdida. Muitos tentaram conjecturar, será que essa carta é a carta de Filemon, por ser uma carta irmã e tratar de assuntos parecidos? Paulo fala sobre a relação servo-senhor e a carta de Filemon trata de maneira prática sobre essa relação. Nós vamos ver que na saudação de Filemon tem ali nomes que são comuns, são lugares próximos. Outros conjecturam sobre a possibilidade de ser a carta de Éfeso, a carta aos Efésios, porque a carta aos Efésios, os melhores manuscritos, quando diz lá, carta escrita à igreja, o nome da igreja está em branco nos melhores manuscritos. Não aparece o nome da igreja. Por quê? Porque essas epístolas eram epístolas circulares. Então elas tinham que ir, como ele está dizendo aqui, as de Colossenses lê em Laodiceia, de Laodiceia lê em Colossos. Então, a carta de Efésios era uma carta circular. Os manuscritos mais antigos não têm o nome da igreja de Éfeso. Os manuscritos mais tardios aparecem com o nome da igreja de Éfeso. É uma conjectura, não dá para a gente afirmar, ah não, então a carta de Éfeso é a carta de Laodiceia perdida. Não tem como, a gente só fica no campo da especulação. Talvez o melhor seja dizer, de fato é uma carta que se perdeu. Mas o que é decisivo aqui é que essa carta pudesse circular, que a palavra pudesse correr livremente. E aí ele traz uma última recomendação. Dizei também a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Então agora Arquipo é colocado junto com Paulo, com Epáfras. Você recebeu um ministério. E ministério aqui é diaconia, diáconos. Nós somos servos. Aleluia. Que você possa estar atento para cumprir esse ministério. Porque Deus te confiou algo em suas mãos. E aí Paulo, no versículo de número 18, ele traz uma assinatura apostólica, porque provavelmente Timóteo foi o secretário da epístola. Timóteo, ele foi o amanuense e ele escreveu o que Paulo havia ditado. Mas aí Paulo faz questão de trazer uma saudação final a próprio punho. Aí Paulo diz, eu, Paulo, a próprio punho escrevo essa saudação. E aí ele diz duas coisas. Ele faz um pedido de oração e libera um desejo. O seu pedido é, lembre das minhas algemas. Mas quando Paulo está dizendo isso, não é com pesar. Por quê? Porque nós estudamos a Epístola de Colossenses e sabemos que no meio dos sofrimentos, a obra de Cristo está prosperando. Eles estavam olhando para Onésimo. Lembrar das algemas de Paulo seria, não fiquem abalados. Olhe para Onésimo. O Evangelho está prosperando nesse lugar. Como o Evangelho também vai prosperar na nossa casa. E aí ele diz, graça a todos vós. Porque para cumprir esse chamado em Cristo Jesus, para viver como nova criatura, só podemos viver se a graça estiver conosco. E eu posso dizer uma coisa, nós vamos voltar para casa, mas essa graça vai nos acompanhar. Aqui nós fechamos essa epístola, no lugar onde a graça nos acompanhará. Quem não se sentiria desafiado a viver o que nós estudamos aqui em Colossenses? Mas eu quero te dizer, não desanima não, porque tem graça para te levar a esse lugar. Quem não se sente desafiado, eu quero ser nova criatura. Como viver essa realidade?
Não se preocupa não, porque tem graça de Deus para te levar a esse lugar. Porque a graça que te salva é a graça que te habilita a viver a vida de Deus. Espírito Santo, obrigado por nos trazer até este lugar. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por prosperar, meu Pai, nos trazer até o encerramento dessa epístola. Não poderíamos afirmar que estaríamos aqui neste dia, mas aqui estamos porque a tua boa mão nos trouxe até este momento.